Rubem Rodrigues é o novo reforço do Vitória. Você conhece o futebol dele? Eu acho que não. Então você vai entender em detalhes agora como joga esse importantíssimo reforço do Vitória. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. Hoje falaremos sobre Rubem Rodrigues, novo reforço do Leão, que chega nessa janela de transferências para tentar subir o patamar do Vitória nessa Série A. Eu tô com o Matheus Santana. Acompanhou e estudou sobre Rubem Rodrigues para apresentar para a torcida do Leão aí as melhores características, como que ele joga, o que ele pode agregar, o que não pode agregar. O que você diz do Rubem Rodrigues, Matheus? Olha, Will, um jogador bem interessante, tá? Confesso que até me surpreendi com o futebol dele, porque gostei muito do que eu vi, né? Tanto que a gente preparou a análise para trazer para o torcedor do Vitória entender como é que ele joga. E como você bem introduziu, eu duvido que o pessoal acompanhou muito o Rubem Rodrigues lá no futebol inglês, até porque não jogava na Premier League, estava na Championship, no Oxford United e fez um bom papel lá na sua equipe. Ele que tem formação no futebol holandês, mas também jogou muito tempo no futebol inglês. Português com nacionalidade holandesa, agora chega no Brasil, chega no Vitória e eu acho que vai dar uma subida de patamar nesse time, viu? Ele é um meio atacante, né? Guardado as devidas proporções, a gente, numa conversa em off aqui, a gente comparou ao estilo de jogar do Arrascaeta, aquele meia que cria e pisa na área. Não tô comparando jogadores, não tô comparando, longe disso. É o perfil, né? É o perfil, aquele meia atacante, que não é só um meia camisa 10, vamos supor, um Ganso, que é aquele meia 10 clássico, mas que não pisa tanto na área. No caso dele, já consegue condicionar o jogo e pisa bastante na área, fazendo bastante gols, sendo mais aquele meia atacante, né? Não tanto a gente um vai criador. Ver. Exatamente, a tua definição foi Vou perfeita, até trazer os números que a Isso, gente... puxa os números dele aí, porque ele é um cara que tem capacidade de criar, mas é bem móvel e também finaliza, né? Finaliza com bastante qualidade. Temporada 21-22, ele teve 51 jogos, 22 gols. Então, você veja que ele fez bastante gols. 22-23, ele fez 46 jogos com 19 gols e 16 assistências. Melhor temporada dele, disparada, sobrou na questão de números. Aí nas outras temporadas até diminuiu um pouco, 23-24. Ele fez 54 jogos com 9 gols e 6 assistências. E 24-25, antes de vir para o Vitória agora, ele fez 41 jogos com 4 gols e 3 assistências. Talvez até, pelos números, a gente percebe que ele veio recuando um pouco mais no campo nos últimos anos. Acho que ele jogava até mais ofensivo lá na Inglaterra, Matheus. De fato. Em alguns momentos ele chega a jogar como um segundo atacante, e agora ele joga até mais como um meia, um pouco mais equado para articular. A gente vai entrar nesses detalhes, mas antes você tem um recadinho para a torcida do Vitória, hein? Exatamente. Antes da gente começar na análise, você vem aqui comigo. Peço para você encarecidamente, curta nosso trabalho, compartilhe, divulgue com os amigos. Tem a opção Hypar aqui também, é extremamente importante. A gente tenta trazer conteúdo de todos os times brasileiros aqui, fazer a melhor das análises possíveis. Do Vitória, a gente está tentando fazer cada vez mais conteúdo. Tem uma análise também do Mateuzinho para sair, que está no forno. Estamos esperando o Mateuzinho engrenar, para chegar naquele melhor momento que ele teve ano passado, principalmente. E também faremos demais reforços que o Vitória vier a trazer. Então eu peço para você dar aquela moral, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho e grava bem o nosso nome. OWTV é muito fácil. Vamos para análise? O torcedor tem que jogar nos grupos de WhatsApp, tá? Pra galera conhecer o futebol do Rubem Rodrigues, porque vocês vão gostar e acreditem no que eu tô falando, porque eu fui atrás, eu fui me informar, fui analisar esse jogador e eu gostei muito do que eu vi, tá? Ele tem uma característica muito interessante, viu, Will? Ele é aquele cara bem móvel, tá? E aqui é um recorte da temporada passada, quando ele tava jogando um pouco mais atrás, mais como um articulador, e ele joga sempre de cabeça erguida. Isso me chamou muita atenção. Quando a bola cai no pé dele, ele sempre tenta um passe em progressão. Aqui ele até acaba forçando um pouquinho, mas você vê que era uma situação onde não estava tão favorável assim, tá? A defesa adversária estava bem postadinha, tinha um jogador indicando que ia fazer o movimento, ele mesmo assim arrisca o passe. Se esse passe entra, é uma chance clara de gol. A gente vê como ele tá um pouco recuado aqui no campo, né? Quando o time dele tá sendo pressionado, ou enfim, o adversário estava com a bola, ele acaba ficando ali mais numa zona para uma segunda bola, né? E quando a defesa consegue cortar, a bola rapidamente cai no pé dele e ele consegue fazer esse papel de arco para as flechas, né? Vamos dizer assim, e lança muito fácil os companheiros. Só, né? Sem pensar, por exemplo, esse último lance ali, acho que até o próximo é parecido. Ele já mapeia antes e num toque só ele tenta condicionar a jogada, não domina, perde tempo, ele tenta acelerar ela. Mostra visão de jogo, qualidade técnica e é exatamente isso que você falou. Esse lance é igual, idêntico. Ele recebe a bola e ele já viu que o companheiro dele está numa situação para sair em velocidade ali e ele consegue muito fácil já ligar o companheiro dele e deixar numa boa condição. Sempre mapeando o campo. E de novo, né? Mais uma vez, mais um lance até meio parecido, um jogo contra o Stoke City, tá? Um time muito tradicional lá no futebol inglês também. E ele mostrou que nessa partida, né? A gente colocou 2 lances aqui, inclusive. São duas jogadas muito parecidas. Então ele tem, de fato, essa característica, não é ao acaso. Essa
Essa bola até não foi das melhores, mas a primeira foi uma bola muito bem colocada. A segunda também deu certo, não foi aquela bola tão em progressão. Mas ele recebe a bola, ele não fica muito tempo ali pensando. Costuma olhar o jogo antes, quando a bola chega ele já sabe o que fazer. Já sabe o que vai fazer antes dela chegar e daí tenta acelerar o mais rápido possível. Ainda mais o Vitória na Série A, que joga muitas vezes em transição, até mais o estilo do Carpini também, né? Carpini é um treinador que busca primeiro se defender, ter uma saída rápida. Às vezes o Rubem Rodrigues pode encaixar muito bem nesse esquema aí. Cara, você colocou perfeitamente, tá? Eu acho que ele se encaixa como uma luva na proposta de jogo do Vitória. E ainda tá? mais, a gente até conversava em off aqui, né? Os meias do Vitória. Tirando o Mateuzinho, que eu acho muito bom jogador, mas o Mateuzinho é aquele meia que corre o campo inteiro. É mais motorzinho, né? Motorzinho, exatamente. O Rubem Rodrigues já traz uma característica diferente. O outro meia, por exemplo, que o Vitória tem no elenco é o Wellington Rato, que tá uma iminente saída aí, até não se apresentou agora na reapresentação, ainda de fato não saiu, mas estava sendo vinculado em vários outros clubes, então você também traz outra opção além do Mateuzinho, que é um motorzinho, mas não é tanto esse meio armador pifador que chega na área. Não é tanto aquele cara da parte técnica, o Mateuzinho, na questão de criação de jogadas, né? É um cara que tem qualidade técnica, mas é aquele jogador da bola mais presa ali, condução, e com a bola no pé ele vai se aproximando, né? Ele tem um jogo, inclusive, como você falou, a gente já tem análise no forno aí dele também bem legal, tá? A gente tá esperando. A gente tava com uma análise pronta dele foi expulso, daí ele fez isso, daí a gente segurou, não. Segurou um pouquinho. Esperar ele no melhor momento fazer um golzinho, porque de fato é um jogador que me chama muita atenção. Chama muito a nossa atenção, tá? Vamos voltar pro Rubem Rodrigues e aqui mais um lance, como a gente vê que ele desce para jogar e ele, muito tranquilo, consegue fazer uma virada de 3 dedos ali, mostrando toda a sua qualidade, tá? Então ele é um cara que dá um toque de qualidade na saída de bola do time, nos momentos em que a bola chega no pé dele, ele é um cara que gosta de vir participar, e são lances da última temporada de novo, tá? Onde ele jogou um pouquinho mais atrás, como você já citou pra gente. É bem nítido nos vídeos, né, que ele tá mais recuado, mais meio como um meia mesmo, não tanto um meia atacante, como a gente citou, que ele tem essa característica. Talvez no Vitória pode ser diferente, mas aqui a gente percebe que ele tá um pouquinho mais recuado. Você vê a faixa onde ele tá, né, Will? Rapidamente faz essa inversão de jogo. E ele é um cara que tem essa característica, tá? De se mexer o campo inteiro. Ele não é um cara da velocidade, né? Como você vai ver. Não é tão intenso. Isso, não é o cara do sprint ali, da aceleração, da intensidade. Mas ele é um jogador que tá o tempo inteiro flutuando no campo. Isso me chamou bastante atenção também. Você, por exemplo, ele deu o passe, ele abriu na esquerda ali e continuar andando. Continuar andando. Em progressão. A gente tem um golzinho que ele vai fazer isso aqui, que a gente vai deixar mais pro final. Mas a questão de você continuar andando para você tá participando da jogada, né? Virar sempre uma opção, né? Isso. E aqui você vê como ele desloca, ele estava aqui posicionado entre os zagueiros, desloca e ele mesmo já carimba um passe ele muito bom pro companheiro, acaba não ficando, a bola correu um pouquinho, né? Mas de fato, ele é um cara que tem essa capacidade. Mas mais uma vez de primeira e tentando esse último passe. É uma característica marcante. Exatamente. E aí quando ele tem um pouquinho de liberdade, ele faz esse tipo de jogada aí, o companheiro não aproveita, mas de fato é uma bola assim espetacular, tá, cara? Onde ele tá, olha onde ele recebe a bola e olha onde ele coloca o companheiro dele, né? Um passe pelas costas ali, já em progressão pro cara chegar batendo. Achar essa bola, né? Muito difícil. Um zagueiro na frente, para ela passar dele tem que ser muito certeira e para ela não correr a ponto do goleiro pegar também. Exatamente. Aqui é uma sequência de lances, tá? Onde são lances até meio parecidos, onde ele recebe a bola, levanta a cabeça, cara, todo o frame que eu parei aqui, ele tava de cabeça erguida, e ele tenta sempre colocar um passe. Naquela não saiu a jogada, nessa vai sair. Ele tá flutuando ali perto da defesa adversária. E também chama a atenção como ele consegue se colocar em boa situação para receber essa bola, né? Ele sai da marcação e ali ele deu um excelente passe, tá? Um passe no meio da defesa adversária pro cara que tava em progressão, né? Então, o companheiro, de novo, acabou não conseguindo aproveitar da melhor forma, mas ele coloca a bola lá. A questão não é o companheiro, né? A questão é o passe que ele conseguiu encontrar. Com uma linha bagunçada, ele encontrou o companheiro livre. Exatamente. E aqui mais um exemplo, né? Dessa capacidade que ele tem de criar, tá? De enxergar o espaço e de colocar a bola lá pro companheiro dele. Até foram lances que não foram bem aproveitados a partir do momento que a bola chegou, né? Mas são lances criados por ele. Aqui uma assistência, tá? E a gente percebe que ele também, como flutua bastante no campo, de vez em quando ele aparece nas pontas. A gente vai perceber. E aqui um lance que ele mostra uma qualidade técnica muito grande, tá? Primeiro, olha esse domínio, cara. Bola morreu. Primeiro tranco, né? Primeiro tranco. Exatamente. Eu vou até voltar aqui, tá? Porque ela tá em disputa com outro jogador por perto. Tá em disputa com outro jogador por perto. Naquela deslocadinha. Ele dá um tranco, então consegue disputar a bola no corpo. E olha esse domínio, cara. A bola morre no pé dele, né? Então é um negócio espetacular. O que é de chamar a atenção, porque ele primeiro precisa se preocupar com o jogador adversário e dar o tranco. Então ele não tá olhando a bola desde o início lá em cima. Ele se preocupa em tentar achar o espaço aqui. E o tempo de reação dele com a bola aqui é muito curto e ele consegue fazer ela morrer muito bem. E é aquele domínio bonito, né, cara? Ele desloca aqui e a bola morre no pé dele, ó, do ladinho dele. E já fica pronta para ele enxergar esse movimento e dar esse passe. É uma assistência espetacular dele. E, assim, um gol muito bonito, né? Mostra muita qualidade técnica. Eu vou voltar mais uma vez, tá? Para o pessoal poder acompanhar do domínio dele aqui. E a enfiada de bola, tá? Agora na câmera fechada aqui, que pega bem a movimentação e esse passe espetacular, cara. Assim, não... Mas aí que eu quero chamar a atenção. Primeiro ele teve que dar o tranco, não teve tempo para dominar a bola e conseguiu fazer ela morrer. Aí a questão é, a partir do momento que ele dominou e fez ela morrer,
erguer a cabeça e conseguir encontrar assistência. E passe direcionado, passe assistência, não é um passe de lado. E não era uma situação clara, né, de assistência, né? Uma situação ali onde abriu a jogada. Abriu porque ele dominou muito bem, né? Ganhou a disputa. Eu não sei se ele tá me enganando, mas ele tá me enganando direitinho, viu? Cara, eu gostei muito do que eu vi dele, tá? Então a expectativa é que de fato ele tenha um impacto nesse time do Vitória. Como eu falei, ele caindo pelas beiradas, né? Ele flutua bem no campo ali e de fato, cara, quando ele tem espaço, ele acha muito fácil esse tipo de situação, né? De assistência. Cria jogadas com muita qualidade, né? Aqui é uma situação de finalização, né? Mostrar um pouco da finalização dele. E de fato, ele não é um cara tão clínico assim, tá? Tanto que os números dele na última temporada caíram, né? Como a gente mostrou. Mas ele tem sempre uma boa movimentação, tá? E daí é aquela questão, de repente, você ajustar essa finalização, tá? Agora são 3 lances em sequência em que ele não faz o gol, né? Ele tem uma oportunidade, mas assim, finaliza com certa qualidade, tá? De novo aqui mais uma situação onde ele vem, toca essa bola e se projeta no espaço. Isso ele faz muito bem. Ele mapeia bem esse espaço e ataca bem. Receber no vazio, né? Exatamente, recebe no vazio, em condição ali e acaba finalizando e foi uma bola que passou perto, né? Não levou tanto perigo assim, mas ele finaliza no gol. De repente aí é uma questão para ele evoluir um pouco no seu jogo, né? Que de fato ele não conseguiu converter tanto as oportunidades que ele teve na última temporada. Agora um presente que ele ganhou aqui, tá? A gente começa a entrar numa fase mais de gols dele, mais né? artilheira. Mais artilheira. E aqui ele ganhou um presente. Aí quando ele ganha esse tipo de presente, difícil perder, né, Will? Eu sei que não perderia. O Rubem Rodrigues também não perdeu, tá? A gente vê agora ele aqui participando bastante da jogada e já mais no terço final, ele jogando mais como um atacante de fato. E a gente vê que ele também tem uma presença diária, tá, Will? A gente vai mostrar alguns gols aqui que ele fez de cabeça. E você vê como ele sobe bem, lê bem a jogada e ataca bem o espaço, É um jogador né? com mais de 1,80, né? Se eu não me engano, é 1,81 ou 1,82. Então é um jogador que tem certa altura. Então atacando o espaço pode criar chances de cabeça também. Exatamente. E aqui, cara, veja como a defesa do Luton Town, ela tá preenchendo totalmente a área, né? E esse companheiro dele vai conseguir achar ele nesse espaço, cara, entre a linha defensiva, entre os volantes. E ele consegue se posicionar muito bem, cara. Então, é uma leitura muito inteligente dele, né? De se colocar no espaço vazio. Vem um bom cruzamento, ele só para o pé e empurra pro fundo do gol. Aqui mostra também como ele é um cara que, de novo, ataca bem o espaço e aí, quando sai na cara do gol assim, tem tranquilidade, né? Qualidade para fazer Parece esse um gol. jogador muito técnico. De fato, parece um jogador muito técnico e tá demonstrando isso, né? Demonstra que tem a capacidade de articular e também de conseguir ferir o seu adversário ali, né? Esse lance quero chamar a atenção. Volta um pouquinho ali, Matheus. Vou voltar porque a jogada eu sei que a análise começa... é tua, mas eu quero chamar a atenção porque eu falei agora há pouco. Ele tá com essa bola aqui no meio, antes, na parte defensiva praticamente. Pode soltar, Matheus, vamos lá. A análise começa, esse gol termina e começa com ele. Começa e termina, né, Will? Ele faz a abertura do lado esquerdo. Na verdade, não é que ele faz, né? Ele começou a jogada ali e como ele continua andando, que eu falei aquela vez lá. A importância de continuar andando. Ele começou a bola na defesa e continua andando. E é ele que vai terminar finalizando no ataque e acho que é fazendo gol nesse... Fazendo gol, exatamente. Então ele começa no campo defensivo e termina ali chapando lá dentro da área, né, Will? Então a mostra... importância de continuar na jogada e continuar andando pra você ser mais uma opção pro teu time. E aquilo que você falou, não é aquele cara do sprint. Você vê que ele levou um tempo até chegar ali, mas ele foi andando. Tocou a bola e foi acompanhando. Quando surgiu o espaço, ele entrou e fez o gol, né? E aí sim, conseguiu uma boa finalização. Aqui pra mostrar que ele também tem um faro artilheiro, tá? Ele tá no rebote ali e é ele quem faz o gol. Agora, uma jogada onde ele ataca em profundidade, né? A bola chega no ponta e ele, como um meia, como um segundo atacante, entra e consegue fazer um belíssimo gol, tá? Belo corte ali. Eu só vi o William Borges fazer esse tipo de gol, tá? Agora eu tô vendo pela segunda vez. E entra na parte técnica que eu comentei. Aquele come certinho ali, aquele corte que ele dá no zagueiro é de quem... De quem entende, né, Will? De fato. É que eu falei, pode estar me iludindo, pode estar me enganando, mas parece ser muito bom jogador. Daí assim, cara, todo mundo imaginou aqui que nesse momento ele fosse chutar, tá? Inclusive o defensor, né? E aí ele passa lotado. E é de fato uma jogada de muita qualidade, né? Aí esse lance é muito legal, cara, porque nesse momento, cara, você não enxerga ele na jogada. Ele não tá na jogada, ele não é nenhum desses jogadores, cara. Quando a bola tá chegando, de repente, surge um cara ali entrando na área, tá? E ele é o jogador que chega de surpresa ali para fazer esse belo gol de cabeça. Então vou até voltar de novo nesse gol pra gente mostrar como, nesse momento inicial, tá? Ele não tá na imagem. E aí ele surge, na hora que a bola já saiu do pé do jogador aqui que saiu o cruzamento, ele aparece, entra e faz um belíssimo gol de cabeça. Nesse caso, né? Exatamente. Ele consegue ser um elemento surpresa, viu? Com muita facilidade, assim, com muita tranquilidade. É um jogador que tem qualidade técnica, como a gente já citou, tá cada vez mais participando da articulação de jogo, né, dessa dinâmica mais da defesa para o ataque, não só como um cara para finalizar jogadas, mas ele também, quando aparece na área e quando tem a oportunidade de finalizar, a gente viu que ele tem qualidade, cara. E assim, para jogar a Championship, né, a segunda divisão da Inglaterra, a gente vai lembrar que o Vitinho jogou no Burnley também lá, né? O Vitinho, reforço do Botafogo. E de fato é um jogador que
tem a experiência também para chegar e impactar nesse time do Vitória, assim como o Vitinho impactou no Botafogo. Tudo bem, eu não sou o maior fã do Vitinho, tá? Mas eu tô só citando um exemplo de um cara que jogou na Championship e que chegou aqui para se firmar como um lateral titular de um grande time do futebol brasileiro. O Rubem tem totalmente essa condição de, com a experiência que ele tem no futebol internacional, chegar no Vitória e ter um grande impacto. Tá? Resumindo, você aprova a contratação de Rubem Rodrigues? Aprovo. Gostei muito do que eu vi, tá? Um jogador muito interessante. E eu acho, de novo, aquilo que a gente falou. Ele se encaixa na proposta de jogo do Vitória. Então foi um scout muito bem feito pelo pessoal curioso do Vitória. até essa tua fala, porque de fato é um scout, porque não é algo natural, né? É um jogador que a maioria de nós não conhecíamos, não sabíamos como jogava, mas o scout dos clubes sempre está atento. Oportunidades também, tem às vezes questões de empresários, enfim, mas sempre... Um jogador do Oxford, né? Atento à oportunidade de mercado e jogadores que aparecem, enfim. Claro que alguém pode ter... Indicado, né? Indicado, enfim, mas é extremamente interessante, acho que a contratação é válida. Agora a gente vai ter que ver, né, se de fato vai dar certo ou não, mas se tem a aprovação de Matheus Santana, já é meio caminho andado. Tem a minha aprovação, o Vitória já saiu da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, agora dia 10 a janela abre e aí de fato ele pode ser inscrito e pode começar a jogar pelo Vitória, né? E vai ser um reforço muito importante pro Vitória fincar os pés na Série A, William Borges. Feito. E você, torcedor do Leão, gostou dessa análise? Comenta aqui o que você achou dessa análise. Comenta aqui o que você achou do Rubem Rodrigues, da contratação do Rubem Rodrigues. E se você tiver indicação de algum jogador que você queira que a gente faça análise, pode ser algum jogador que está atuando, pode ser um jogador que está por vir por Vitória, comenta aqui que a gente vai atrás e tenta trazer o melhor dos conteúdos para você. Grava bem o nome do nosso canal, OWTV. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, divulga com os amigos, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.